a grave crise econômica e política no país vizinho e as facilidades para cruzar a fronteira enchem cidades de Roraima de venezuelanos em busca de alimentos e também de uma nova vida. Saiba como vivem os imigrantes e como as cidades se adaptam para receber novos moradores ou clientes com caixas cheias de bolívares. Apesar da proximidade, moradores de cidades de Roraima nunca tinham visto tantos venezuelanos por lá. Os pedidos de refúgio no estado aumentaram 7.000% nos últimos 2 anos. Em supermercados de cidades da fronteira, as vendas chegaram a dobrar. Os venezuelanos estão enchendo carrinhos com arroz, açúcar e outros alimentos, e também andam pelas ruas em busca de emprego e moradia. Muitos têm ensino superior, mas acabam assumindo funções que exigem menos qualificação. E, para economizar, dividem imóveis com conterrâneos na mesma situação. Inflação, insegurança e escassez de produtos básicos já eram o contexto da Venezuela em 2014, quando explodiram as manifestações de estudantes e opositores do governo de Nicolás Maduro, que acabaram em confrontos violentos e a morte de pelo menos 40 pessoas. Recentemente, porém, a situação se agravou. A inflação passou a ser a maior do mundo, segundo o FMI. A escassez de remédios levou o parlamento a decretar crise humanitária. O racionamento de energia, as longas filas nos supermercados e o aumento da criminalidade aumentaram o descontentamento social, os protestos e saques. Uma série de fatores agravou os problemas sociais e econômicos, como a alta dependência da importação de bens, a queda do preço do petróleo, maior fonte de suas divisas, e o controle estatal de produção e distribuição de produtos básicos. A oposição tenta mobilizar o máximo de pessoas possível para conseguir realizar um referendo revogatório que tire Maduro do poder. Atualmente, as manifestações pressionam o Conselho Nacional Eleitoral, CNE, para dar sinal verde para o recolhimento das 4 milhões de assinaturas necessárias para realizar o referendo. Conheça abaixo algumas das histórias de venezuelanos que recorreram ao Brasil para se abrigar dos distúrbios em seu país. O aumento do número de venezuelanos em Roraima é um recorde histórico e pode ser considerado o maior fluxo migratório internacional já registrado no estado desde a sua criação, em 1988, segundo João Carlos Jarochinski, professor da Universidade Federal de Roraima, UFR, especialista em questões fronteiriças. Nos últimos 2 anos, os pedidos de refúgio de venezuelanos cresceram quase 7.000% no estado, cerca de 66 vezes. Apenas nos 8 primeiros meses de 2016, mais de 600 venezuelanos tinham pedido para ficar em Roraima, na condição de refugiados. Em 2014, foram só 9, em 2015, pouco mais de 230. Os dados são do Conselho Nacional de Refugiados, CONARE, que, nos últimos 3 anos, recebeu ao todo 2.238 pedidos de refúgio de venezuelanos, 37% deles foram feitos em Roraima. Esse tipo de visto se aplica a quem sofre perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas no país de origem. O documento também é concedido a quem vem de países onde há violação de direitos humanos. Muitos dos venezuelanos chegam ao Brasil fugindo da grave crise política e econômica que atinge a Venezuela, onde a escassez de produtos básicos e de energia foi agravada com a queda do preço do petróleo. Eles pedem um visto de refúgio porque, mesmo tendo apenas a solicitação em mãos, já podem trabalhar legalmente no país. Para fazer o pedido, o imigrante tem de buscar um posto da Polícia Federal. Depois, a solicitação vai para o CONARE, que a analisa.
Se for aceita, volta para a APF, que faz a emissão do visto de refugiado. Esse trâmite deveria levar, no mínimo, 3 meses. Na prática, no entanto, a espera pode ser bem maior. Conforme a APF, apenas 9 pedidos de refúgio de venezuelanos foram analisados e concedidos entre janeiro de 2015 e agosto de 2016. Questionado pelo G1, o órgão não explicou por que ocorre a demora. Roraima é a porta de entrada de muitos imigrantes pela facilidade da travessia entre a cidade brasileira Pacaraima e a venezuelana Santa Helena de Guairém, explica João Jarochinski, professor de Relações Internacionais da UFRO. A fronteira com a Colômbia é de muito mais difícil acesso. Em contrapartida, a fronteira seca sem obstáculos naturais entre Pacaraima e Santa Helena de Guairém é livre. A passagem da Venezuela para a Colômbia foi fechada no ano passado, por ordem do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para evitar contrabando. Segundo o professor, a maioria dos venezuelanos que chega a Roraima tem o mesmo perfil. São jovens, homens e, geralmente, com formação universitária. É o caso do venezuelano Renier Salazar, de 30 anos, que morava em Puerto Ordaz, a mais de 800 quilômetros de Boa Vista. Para conseguir emprego, ele teve de mudar de carreira. Formado em engenharia industrial, hoje trabalha como garçom na cidade. A situação na Venezuela é muito crítica. Lá eu cheguei a trabalhar como engenheiro, mas não há condições de viver no país possível, na sua área. Primeiro, eu entregava meu currículo completo, mas depois comecei a tirar tudo. Fiz isso chorando, mas foi a única maneira para conseguir esse emprego. Mesmo assim, não me rendo, estou lutando para tentar um emprego na área. Ao chegar no Brasil, o engenheiro mecânico Samuel Caicedo se preparou. Fez aulas de português e correu atrás dos documentos para a revalidação do diploma. Em 2015, ele entrou no país pela fronteira entre o Panamá e o Amazonas, onde fez o pedido de refúgio. No entanto, como não conseguiu emprego no polo industrial de Manaus, se mudou para a capital de Roraima. Quando cheguei a Boa Vista, vi que teria de arrumar um emprego logo. Então, tive de recomeçar por baixo, disse. Depois de trabalhar como garçom e atendente em shopping, finalmente o engenheiro conseguiu um emprego na sua área. Em uma loja de manutenção de tacógrafos e taxímetros, ele é o responsável por testar equipamentos que medem velocidade, como velocímetros de carro. Agora, recebendo mais de 2 salários mínimos, Samuel consegue ajudar os pais e o irmão que continuam na Venezuela. Sinto saudade de casa, mas por enquanto não há condições de voltar para lá. Estou feliz com meu trabalho aqui e quero continuar vivendo em Roraima pelos próximos anos. No estado, não há abrigo público ou casa de apoio para refugiados. Por isso, a maioria dos venezuelanos escolhe alugar casas ou apartamentos e dividir os gastos com outras pessoas na mesma situação. Em um condomínio na zona leste de Boa Vista, ao menos 15 venezuelanos moram no mesmo prédio. A engenheira industrial venezuelana Leomaris Duarte, de 32 anos, está entre eles. Há 4 meses, ela saiu da cidade de San Félix e percorreu 814 quilômetros até a capital de Roraima. Procurei imobiliárias, mas os aluguéis eram muito caros, diz Leomaris, que trabalha como auxiliar de cozinha em um shopping. Ela divide por 3 o aluguel de R$ 800 do apartamento de 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala de estar e área de serviço. O contrato foi fechado diretamente com o proprietário do imóvel. Francisco Gomes, de 34 anos, vice-síndico do condomínio onde Leomaris mora, diz notar desde dezembro de 2015 a presença crescente dos estrangeiros. Por semana, recebo de 4 a 5 ligações de venezuelanos procurando apartamentos, afirma. Muitos venezuelanos que estão em Roraima trouxeram os filhos.
Só em 2015, havia 114 alunos venezuelanos nas escolas estaduais, conforme o censo escolar da Secretaria de Educação do Estado. No mesmo ano, as escolas municipais de Boa Vista tinham 49 crianças venezuelanas matriculadas. Ainda não há dados de 2016 além dos venezuelanos que decidiram se mudar para o Brasil. Há os que fazem a mesma rota para Roraima, no vai e vem de centenas de quilômetros, em busca de comida. Eles fretam ônibus ou alugam caminhões e levam caixas com bolívares, moeda que é super desvalorizada em relação ao real, para comprar itens básicos, como arroz, óleo, açúcar, macarrão e farinha de trigo. Viajamos 15 horas para comprar comida. Na Venezuela só podemos comprar comida fracionada, 2 pacotes de macarrão, 2 sacos de arroz, uma quantidade que não dura um mês. Juntamos 16 famílias e fretamos um ônibus para vir comprar comida aqui. É mais caro, mas tem, disse um mecânico Jesus Guevara, que percorreu os 878 quilômetros entre a cidade de El Tigre e Boa Vista. Donos de uma empresa de construção, o venezuelano Jesus Socadagui, de 57 anos, diz que a única forma que encontrou para alimentar a mulher e o filho foi viajar os 832 quilômetros que separam Puerto Ordaz, no nordeste da Venezuela, de Boa Vista. A situação que estamos vivendo na Venezuela é de não conseguir achar comida. Os supermercados de lá estão vazios. Por isso, recorremos ao Brasil para conseguir sobreviver. As coisas na Venezuela estão cada dia piores, afirmou Socadagui enquanto fazia compras.